E é isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe vocês. E eu quero trazer aqui, eu quero reagir a este vídeo que já tem acho que umas 2 semanas que foi lançado. É do canal Religare, se eu não me engano, vou até conferir aqui. E eu quero falar com vocês a respeito de pessoas, falsos profetas, pessoas que se levantam dizendo ter o conhecimento da palavra, e elas vêm com uma teologia parecida com a teologia cristã, mas você começa a desconfiar em alguns pontos, porque realmente eles não batem, né? É como se misturar a mentira com a verdade, né? Ou então utilizando-se de artifícios para tirar o texto fora do contexto, assim como o diabo fez, tentando pessoalmente Jesus Cristo, assim como o diabo tentou também no Jardim do Éden, Adão e Eva, e ele continua com os mesmos métodos, né? E a gente vê as pessoas replicando isso, e aqui nesse canal fica evidente. Eu quero ser bem rápido, mas eu quero reagir a esse pastor aqui, tá? Este é o canal Religare, e o título do vídeo é o seguinte: o pecado de Gênesis 3 foi de ordem sexual. Pastor César Cavalcante versus, né, o pastor José Gladson. E às vezes eu fico pensando, por que dá o título, né, este pronome de tratamento de pastor, né? Hoje em dia muita gente é pastor, mas de fato quem são esses pastores? E é o que a Bíblia fala, que haverão falsos profetas, né, falsas ovelhas, lobos em pele de cordeiro, né, falsos líderes, e acabam arrastando outras pessoas que não têm um conhecimento desejado, um conhecimento mais apurado, e outras pessoas leigas, e por falta deste conhecimento específico, essas pessoas acabam sendo levadas por qualquer vento de doutrina. Eu vou soltar um pedacinho aqui já onde eu escolhi, mas vocês vão ver, e eu vou deixar no link da descrição, que, gente, é um negócio muito doido, né? A gente vê claramente que eles não têm argumento e eles tentam distorcer a interpretação que eles fazem. É claramente uma exegese, não a exegese. Eles estão adicionando elementos no texto e não estão tirando do texto a interpretação, utilizando-se de técnica de hermenêutica. E às vezes o negócio é tão absurdo que você fala, poxa, como é que a pessoa pode não ver? Ou ela está se fazendo de cega, ou ela realmente é uma pessoa que está, digamos assim, prontamente, né, e está obstinada a propagar a palavra de Deus, mas de forma errada, fora do contexto, a propagar a mentira, né? Porque essas coisas que ele fala aqui não tem cabimento e não é nada pessoal, mas a gente tem que pontuar. Então vou soltar aqui o debate entre o pastor César Cavalcante e este José Gladson, com o intermediador, que é o pastor Juliano Fraga, que muitos conhecem aí. Inclusive eu queria pontuar, né, eu me formei na escola aqui na região de Jundiaí, onde tem em Jundiaí, né, a faculdade Bethesda, onde o reitor, até onde eu sei, atualmente o reitor de lá é o pastor César Cavalcante. Inclusive nessa formação que eu tenho de bacharel lá em teologia, não é querendo me gabar, mas eu aconselho a todos que puderem fazer teologia, né, esse curso, para que você tenha um aprofundamento, justamente por causa das heresias, né, e das seitas que estão surgindo cada vez mais perigosas, e o conhecimento se faz necessário para que a gente também auxilie outras pessoas que têm menos acesso a essas informações. Inclusive foi ele quem assinou todos os meus certificados. Então vamos soltar lá, né? É uma briga boa, embora algumas divergências, né, tanto entre o pastor Juliano Fraga entre o César Cavalcante, eu também tenho algumas divergências, porque ele é pós, né, e eu acredito na questão de pré-tribulacionismo, entre outros temas, né, mas a gente vê que na questão desse Gladson aqui é muito fora da curva. Então vamos lá. Não deu a luz, foi a mulher. Não está dizendo que ele é o pai. Pastor César, vamos lá. Então vamos lá. Primeiro, a palavra conceber, esse texto aqui não tem saída, pastor, com todo respeito. Aqui passou, não sei se vocês viram, fala para que a gente preste muita atenção, porque aqui é um momento em que ele vai dar o maior deslize, um dos maiores deslizes, né? E é uma técnica que eles utilizam, eles não têm argumento para poder responder, e aí eles começam a confundir e começam a trazer outras perguntas de outras
de outras partes, é responder uma pergunta com outra pergunta. É uma maneira de você tirar o foco da pergunta central específica, e assim eles ficam fugindo o tempo todo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu. A palavra conceber aqui é engravidar. A palavra conceber aqui é engravidar. Quem fez essa mulher engravidar? O texto responde: Adão. Adão coabitou o homem, a palavra Adão, ali com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida. O homem se deitou com a Eva e ela ficou grávida. Aí o senhor vai dizer que mas a Bíblia, o senhor apresentou vários textos, não sei se foi o senhor ou o seu filho. 25. Onde tem a descendência, são filhos de Satanás, filhos de Belial, ok. Uma pergunta: existem filhos de Satanás ainda hoje? É óbvio que sim. Como? Óbvio Se toda a descendência de Caim pereceu no dilúvio? Quem falou isso pro senhor? E eu... Aqui o negócio estreita, porque se nós levarmos em consideração o que está dizendo lá em Noé, quando Deus diz que se arrependeu de ter feito ser humano, tal, a gente não vai entrar nesse contexto em si, nesses pormenores, mas sim no foco central. E aí vem que Deus fala que vai exterminar todos os seres, né, os seres vivos, os homens, os animais que se rastejam. Deus ali limita, diz que o homem viverá somente até 120 anos, digamos assim, uma idade, como fala, uma perspectiva de vida nesse sentido, dentro desse raciocínio e tudo mais. Aí vem que Deus vê, né, Deus vê a família de Noé e tudo mais, e aí vem o dilúvio. A Bíblia ali é clara que somente ficou a família, né, a família de Noé, seus filhos, as suas noras. Então não poderia ter vivido nenhum descendente de ninguém, a não ser as pessoas que estão ali, Noé, que já veio dessa descendência. Mas então a família de Caim, nenhum era para ter sobrevivido. Então, da onde é que vem? Então, essa pergunta é nesse sentido. Se a gente falar que há pessoas que são da descendência de Caim, então a gente está contradizendo a Bíblia, porque a Bíblia é clara e fala que realmente somente a família de Noé é que sobreviveu. Mas a gente sobreviveu não, né? Foi poupada, não sobreviveu, ela foi poupada porque ali há um plano do Senhor Jesus, um plano de Deus com relação à humanidade que vem ali da descendência de Noé, que era um homem era visto como um homem justo, né, e obediente a Deus. É o que João está dizendo. Não, e o João está dizendo... O texto. E João Noé tá dizendo, filho de quem? E João está dizendo aqui o quê? Existem descendentes de Caim hoje? É óbvio que existe. Então, como? Óbvio que raça de víbora, quem vos induziu a fugir? O que é que Jesus está dizendo? Ele está misturando as coisas, porque a pergunta do César Cavalcante, ela é específica. Existem e objetiva. Existem descendentes de Caim? Não, ele está falando da questão literal, da genealogia. Ele está respondendo no sentido da conotação, né? Porque se você for analisar bem, de uma forma conotativa, quando as pessoas que são consideradas filhos do diabo, né? Porque no Novo Testamento a gente vê muitos trechos em que muitos falam, filho do diabo, filho de Satanás, não sei. Porque é um termo utilizado para as pessoas que são desobedientes, pessoas porque só há dois caminhos, o bem e o mal. Se você, Jesus Cristo falou, ou você é quente ou você é frio, certo? Você não pode ser meio termo, não pode ser morno. Então, se você é obediente a Deus, se você toma para si o título, o nome de que você é filho de Deus, você está ali no caminho do Senhor, então você está debaixo da vontade de Deus, você é filho de Deus. As pessoas que não respeitam esses princípios conservadores, esses princípios cristãos, as pessoas que não seguem a Deus, claramente ela segue o diabo, ela segue o mundo. E a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então só tem duas coisas: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Ou você serve a Deus, ou você serve o dinheiro. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Então é isso que ele está querendo dizer. Ele fugiu da pergunta original, da pergunta principal, que é o foco, a pergunta específica que César Cavalcante fez. Ele está respondendo, porque Jesus falou a raça de víboras. É isso mesmo, são filhos porque estavam ali, mas o seu coração não era de Deus, o seu coração não estava em Deus, né? Eles eram muito hipócritas. Jesus chamou muitos deles de hipócritas, porque eles tinham uma lei, eles exigiam o cumprimento da lei, mas eles mesmos não faziam isso, né? É isso que ele está querendo dizer. Então você viu que eles saem fora do foco a todo momento, a todo instante, para poder fazer o quê? Para isso causar confusão no debate. E tem que ter paciência, viu, pessoal? O que João Batista está dizendo?
parte. Tá me A perguntando. descendência de Caim pereceu completamente no dilúvio. Quem Ponto. falou isso pro senhor? A Bíblia. É só ler Gênesis capítulo. Nossa, gente, quem falou isso pro senhor? A palavra. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, pessoal. A gente tem muitos livros de pessoas autodidatas, pessoas que são pastores, pessoas que são reconhecidas, que fazem livros, que fazem as suas obras, seus best-sellers, mas a Bíblia é a regra de fé e prática, não existe outros livros. Nós podemos até ter livros de apoio, didáticos, complementares, para nos trazer as questões culturais, linguísticas, para a gente estudar a Bíblia dentro já de um contexto original, que fica muito mais fácil, certo? Do que ficar simplesmente com as traduções, porque ainda tem termos que até hoje as Bíblias são atualizadas, mas gente, a gente não pode fugir do foco que é a Bíblia. É ela que responde, a Bíblia interpreta a si mesma, entendeu? E traz para nós o conhecimento que precisamos. E a pergunta foi, meu Deus do céu, cara, depois dessa eu ia até embora, entendeu? 6. Vamos ler. A ascendência de Noé é a partir de 7. Vamos ler. O Noé é descendente de Caim? Vamos ler. Não. Tu sabe que não. O Noé é descendente de quem? 7. Tá, o 7 é descendente de Caim? É óbvio que não. Ok. Caim, Tubal, Caim, Eva. Logo, Ele já deu aquela travada. Todos os seres humanos que existem neste planeta aqui, que nós vivemos, Sim. são descendentes de Adão através de Noé. Olha, deixa eu só parar aqui e ver se eu consigo mostrar para não demorar muito. Eu vou aqui, vamos lá. A gente vai aqui eu tô com o software Bíblico Logos, que é o que eu já utilizo aí, tá? E passo para vocês no canal e a gente vai lá agora. Então aqui, pessoal, aqui eu estou com a Nova Almeida atualizada e a Almeida revisada e atualizada, tá? Eu tô aqui é com a NAA, certo? A versão digital. A gente tem aqui a corrupção do gênero humano, onde eles estão estudando, mas aqui atrás, né, na parte aqui, ó, de Abel e Caim, quando fala no versículo 4, no capítulo 4, que diz o seguinte, ó: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, ou seja, quem é que disse? A mulher. Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Aqui também cabe até uma observação que perguntam-se se aqui foram os primeiros filhos, né, do casal, tanto de Adão quanto de Eva, né? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Porque aqui, essa expressão, quando a mulher diz, quando a Eva diz, é como se ela dissesse, até que enfim alcancei um varão com auxílio do Senhor. Porque houve outras tentativas, né? Então a gente entende que até então só tinha vindo mulher, né? E aí ela fala, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Em outras traduções, né, tá de algumas formas diferentes. Então, tanto é que se eu colocar aqui, ó, no capítulo 4 aqui da versão NAA, ó o que vai dizer aqui, ó. Muda pouca coisa. Deixa eu ver aqui, ó. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Pouca coisa muda, né? Pouca coisa, mas tem umas... Essa daqui, a NTLH, já é muito mais, com a versão, com a linguagem mais atual, certo? Então eles estão discutindo isso aqui. Eles começaram aqui, pessoal, no versículo 3 e 4, e depois, no capítulo 3 e 4, perdão, e eles foram avançando, porque foi apertando, e esse pastor Gladys, ele começou a espanar, ele começou a trazer outras perguntas, saindo fora do foco principal, com uma maneira de tentar escapar, porque eles não conseguem debater um determinado assunto, não tem argumento, pula pro próximo, aí nesse próximo eles perdem também, e aí eles vão avançando. No final das contas, quando chega no final de um debate, não respondeu nada, apenas ficaram confundindo a cabeça das pessoas. E a Bíblia é clara aqui, é clara. Depois eles vão debater mais na frente a questão dos filhos, porque vem a descendência de Sete, eles vão acabar chegando aqui, ó, até nos filhos, né, nos nefilins, os gigantes e tudo mais, né? Deixa eu até ver se eu consigo transcorrer aqui um pouco, para não demorar muito, porque o vídeo é longo, né? Eu só queria fazer uma reação e pontuar um pouco sobre isso aqui. Então a gente vai lá, pessoal, agora, para a gente não demorar muito. Vamos lá. Certo? Não. Ah, não? Não. Oxi. Então, é óbvio que não. Quem entrou na arca que é descendente de Caim? Mostra Vamos o lá. texto. Mostra o texto? Tá bom. Posso te Vamos mostrar? lá, por favor. Tá bom.
Eu quero mostrar, vamos lá. Dentro disso aí, vou responder pro senhor. Só quero fazer uma pergunta pro senhor. Não, dentro então disso aí. Eu fico pensando aqui, coitado do pastor Júlio Fraga, que tá ali fazendo esse debate ali, ó. Meu Deus do céu. Aqui. Vamos lá. Quando Noé estava nu, certo? Estava nu. Aí ele entra nos textos. Cão. É o 9. Capítulo 9. Capítulo 9. Cão não, é cã, né? Cã. Então, cão, inclusive no capítulo 9, nós temos Cão. novamente aqui, ó. Mas vós frutificai por vós até aquele texto que eu queria. Então a gente vê aqui que viu o cão o pai, versículo 22. Viu o cão o pão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. E aí ele vem narrando, né? E despertou Noé do seu vinho e soube que seu filho menor lhe fizera e disse: maldito seja quem, pastor? Tá aí no texto? Canaã. Mas quem foi que viu a nudez? O que isso tem a ver, pastor? Peraí, o senhor está dizendo que não tem. O senhor Pastor, tá dizendo que não tem. o Cã, o Sem, o Jafé, filho de Noé, Sim. que é da descendência, da descendência de Sete, não é da de Caim. A de Caim pereceu no dilúvio, pastor. O senhor com esse texto... Não, é ele só mostrar um descendente de Caim. Não tem, é fácil, Não tem. não é fácil. Não é fácil? Então mostra um descendente de Caim. E essa maldição aqui? E essa maldição? Essa maldição é de Noé, descendente de Sete. Ah, para o ela seu continua. neto, que Ela também passou, é descendente de Sete. ela passou. As filhas dos homens, era da descendência de quem, Eu pastor? fiz uma As pergunta. filhas do homem, Gênesis Vamos de 6. novo, vamos de Gênesis novo. 6. Vamos... Vocês viram que eles confundem. Daqui a pouco chega uma hora que ele fica perdido. Aí o que eles fazem? Tem um outro rapaz que está aqui ao lado dele, à direita dele, né? No vídeo aqui, a gente tá à esquerda, mas à direita dele. Que aí eles vão entrar em outro assunto, porque eles viram que ali eles perderam. Né? Aí vira uma confusão. É um negócio doido, gente. É hora que você fica se perguntando como é que pode uma pessoa ela ter tanta divergência assim, e ela é uma exegese muito louca, porque eu acho que assim, tudo tem um limite, né? De um raciocínio, e você vê um negócio desse, você fala, não é possível. E infelizmente tem pessoas que seguem pastores como esses, que se misturam, né, e com outras teologias, ficam inserindo, né, coisas que não existem, coisas da cabeça. Eles fazem uma teologia e eles interpretam, e a bel prazer eles vão adicionando, né, coisas que, porque a Bíblia é simples, você leu, o Espírito Santo te dá a interpretação e não tem como errar. Tem debate, tem temas na Bíblia que realmente são temas mais complexos, né? Mas eu costumo dizer, gente, se ali não tem a revelação de Deus, é porque ele não quis que nós soubéssemos ainda. Tem coisas que nós saberemos na eternidade. Então não adianta a gente querer explicar e com conhecimentos humanos criar uma teologia e uma tese em cima daquilo. Se há uma lacuna, é porque Deus deixou, porque é um propósito. Então não adianta a gente ficar martelando e bater naquilo, porque você vai acabar criando concepções que certamente vão te levar a um caminho completamente diferente daquilo que Deus quer, daquilo que Deus colocou. Então é um negócio complicado. Vamos de novo. Eu fiz uma pergunta. Sim, tô te respondendo. A pergunta é: a descendência, no caso seria ascendência, a ascendência de Noé está com Caim ou está com Sete? De Noé está com 7. Ok. O Noé tem algum parentesco com Caim? Não. Ok. Não. Os filhos de Noé têm algum parentesco com Caim? Não. Ok. Então acabou o seu argumento, porque E toda a as descendência de Caim... E as filhas? É incrível, é incrível. E as filhas? E as nora dele? As nora dele? As nora? Também não. Não. Aí ele vem com esse papo de as noras. Não, né? Quer dizer que a semente de Caim não passou nas noras. Nossa. A semente de Caim pereceu no dilúvio. Por que não é por que Canaã está sendo amaldiçoado, pastor? Então, Me vamos lá. responda. Aí ele já entra em outros assuntos. Não existe um descendente vivo do Caim depois... Aí, tá vendo? Ele já entra em outro assunto. Só apresentar a O senhor tá descendência. aqui, ó. São assuntos completamente diferentes. Ele passou no ventre da nora de Noé. Canaã é filho de quem? Vamos lá. Canaã é filho de quem? Aí, ó. Ele responde com outra pergunta, cara. Então, é um negócio complicado, não dá pra entender. Vem da descendência de Lameque. De Lameque, que é da Lameque. descendência de Sete. o ventre. O senhor defende a tese. Nossa, ele complicou que chega uma hora. O que tem a ver Calma. Gênesis 6? As filhas dos
os homens. Tava lá, as mulheres, elas não misturaram, não teve uma mistura ali, não? Ou não teve? Nossa, gente, meu Deus. Então, a genealogia está bem disponível para o senhor. Então vamos na genealogia, então? Pastor, Vamos na genealogia. Posso? Ó, vocês viram que ele começa a misturar coisas que fogem da pergunta principal. Eles começaram lá em Gênesis 3 e aí foram avançando. Agora já está em Gênesis 6, porque ali ele não conseguiu emplacar o que ele queria, na visão dele, esse Gladson. E aí ele já começa a mudar. E eles são sutis assim, né? Através de pequenos versículos, pula um, pula dois. E aí quando você vê, é lógico que para quem já tem um estudo, tem uma base, como você pega aí o pastor César Cavalcante, Juliano Fraga, você pega aí outros pastores, né, cristãos, né, você vai ver, né, que eles vão pegar muito fácil, mas tem gente que acaba passando batido, pessoal. Deixa eu ver aqui, acho que eu já até passei, deixa eu ver aqui, a minha proposta, ó, a gente tá com 20 minutos, eu não vou nem continuar mais, porque eu vou deixar o link aqui para que vocês percebam isso aí, tá? Eu só queria pontuar, porque daqui para frente nessa parte aqui, eles vão entrar aqui, pessoal, justamente aqui no versículo, em Gênesis 6. Tanto é que o pastor César Cavalcante, ele pontua, olha, Gênesis 6, certo? E aí, o que diz aqui em Gênesis 6? A gente vai ver aqui agora o que diz aqui, utilizando-se o bíblico Logos. A corrupção do gênero humano. Ele vai entrar aqui, ó, que diz o seguinte no capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas. Aí ele vai começar a entrar aqui no assunto e vai falar que anjos tiveram concepção com seres vivos, né, com seres humanos. A gente sabe que o anjo, ele não tem ele pode se materializar em seres humanos, mas anjo não procria, né? Anjo, eles não têm, não foi dado a ele, né? Nesse caso, aos anjos, como fala, não vou dizer fardo, me fugiu da memória aqui a palavra, mas não foi dado aos anjos essa possibilidade de você ter relações com seres humanos e criar família. Anjos, eles só podem se materializar, mas eles não têm uma genitália ali, né? Digamos assim, um genital ali, perdão, né? Um sexo físico, né? Um membro masculino nesse sentido para ter relações. Aqui, claramente, quando fala filhos, isso na minha interpretação e na minha crença, filhos de Deus, assim como nós somos considerados filhos de Deus aqui na Terra, porque vamos para a igreja, então há uma divisão, ó, o pessoal fala assim, ó, aquele crente lá, olha só, aquele ali é evangélico, aquele ali é crente, são filhos de Deus. Nós somos considerados filhos de Deus, aqueles que seguem a Deus. Jesus mesmo fala, vós não sois mais considerados como servos, mas sim filhos, né? E aqui filhos é nesse sentido, né? Filhos de adoção. E eles tiveram que conjunção carnal com as filhas dos homens. Por que filhas dos homens? Porque eram pessoas que eram de outras etnias, outros povos, e acabaram se misturando, e nessa mistura, né, saiu esses nefilins. Mas filhas dos homens aqui claramente quer dizer aqueles que eram participantes eram filhos de Deus, né? Porque respeitavam, acreditavam em Deus, e tinha aqueles povos que não tinha nada a ver, tinha outros deuses, então acabou se misturando. E aí Deus segue falando que o meu espírito não agirá mais não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então aqui Deus começa a reduzir a expectativa de vida do ser humano, porque quanto mais ele vive, mais ele peca, porque ele é carnal, né? E aqui fala, ó, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. Aí usa um termo aqui, o verbo possuir, o tempo verbal possuíram. Esse possuíram aqui, pessoal, não é de possuir. Eu até adicionei algumas notas aqui, ó, que falam o seguinte, ó, este verbo aqui, ó, não vai aparecer para vocês aqui porque eu acabei não colocando no Logos a opção de aparecer essas observações intuitivas. Mas falam o seguinte, ó, este verbo tem uma conotação subjetiva, ou seja, o verbo possuir nesta frase não é literal e espiritual no sentido de possessão demoníaca, né? Ou seja, eles possuíram espiritualmente lá um corpo e foram ter relações com as mulheres. Meu, isso é coisa de filme, né? Possuíram no sentido de posse, né? De terem relações com essas mulheres, de terem contato, convívio social, casaram-se, né? Então
constituíram família. Então é possuir nesse sentido de posse, certo? De tomarem para si essas mulheres como, até porque a Bíblia sempre, naquela época, né, pelo menos no meio judaico, né, a cultura, o homem sempre foi o cabeça. Então o homem ali sempre é quem saía na frente, tomava a frente. Então nesse sentido, mas não de possuírem como o espírito possui as pessoas e vão ter relações. Isso não tem nada a ver. Eles vão chegar aqui nesse trecho. Eu não vou me estender mais, né? Porque a gente já tá com 25 minutos, vai quase para meia hora, mas eu queria pontuar isso aqui. Eu espero que você assista esse vídeo até o final, né? E compartilhe, e eu vou deixar o link aqui na descrição, gente. Mas eu queria só reagir porque realmente é um negócio que tá bombando, porque não tem só a internet para ter esses debates. O perigo maior é essas pessoas disseminando no dia a dia e levantando templos, dizendo que são igrejas e fazendo o quê? Lançando sobre as pessoas este tipo de teoria, e tem muita gente que acredita, infelizmente. E o pior é que depois é muito difícil de você vir com uma teologia verdadeira, para que você vai ter um paredão lá, a pessoa já vai ter alguma coisa pré-concebida já, e fica difícil. É lógico que quem faz o trabalho é o Espírito Santo, mas a gente tem a nossa parte, então fica realmente mais complicado, e é isso que é o pior. Nos bastidores, no dia a dia, essa teologia, esse tipo de teologia, de conhecimento de pessoas assim, né, que tem um título de pastor, levando muita gente para a escuridão, tá certo? Gente, diz aí nos comentários o que você acha, né, a sua visão, a sua cosmovisão cristã a respeito disso. Um abraço, fica com Deus, Deus abençoe você e a sua vida, e até a próxima, se Deus assim permitir. Fica com Deus, tchau, tchau.